Colocar como prioridade a palavra de Deus durante esses 10 dias. E esse tema que nós temos estudado, aliás, durante todos os 10 dias, que é a questão da temperança, do equilíbrio, a palavra central talvez seria justamente essa, equilíbrio. Talvez seja a palavra mais comum para que nós pudéssemos entender. Temperança talvez seja um termo um pouco mais distante da nossa compreensão, mas equilíbrio, esse é o teor e o tom de toda a meditação que nós vamos fazer aqui durante os 10 dias. A cada dia, você vai observar que o tema central, o foco central sempre será o mesmo, equilíbrio sobre todas as coisas. Né? E hoje nós temos um tema específico dos 10 dias, que é justamente sobre famílias. E esse é um ponto muito importante que nós precisamos estudar. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos mais uma vez para falarmos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome porque o Senhor está aqui conosco e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E lhe pedimos que o Teu Espírito Santo conduza-nos no momento em que estudarmos a Tua palavra. Pedimos que a Tua graça, a Tua paz nos seja dada. Isso nós o pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, verso 3. Gênesis capítulo 12, verso 3. Após Abrão ser chamado por Deus para o exercício do sacerdócio, representando a Deus diante da nação, e da nação que Deus havia com o propósito de formar, ele apresenta para Abrão uma grande promessa. Eu gostaria que você observasse o resultado desta promessa em nossas vidas hoje. Gênesis capítulo 12, verso 3 diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós começamos a observar o plano de Deus desde o livro de Gênesis, o que você pode perceber do plano de Deus para a criação do mundo ali, no que tange aos seres humanos? Nós temos dentro da raça humana o homem e a mulher, correto? Os animais têm o macho e tem a fêmea. O plano de Deus estabelecido para a raça humana é ponto pacífico, né? Um homem para uma mulher. Quando você descreve, ou aliás, quando você observa Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre a criação de todo o ambiente natural que Deus havia preparado, e a criação do homem, a Bíblia nos diz que Deus criou um homem para uma mulher. Isso é o ponto pacífico. Mas, no momento da criação, Deus deu ao homem e dotou ao homem, e diz a Bíblia, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos. Ou seja, dali viriam os filhos. E, de fato, depois dos filhos, a família sendo formada. Então, quando o indivíduo se casa, ele se casa e torna-se um casal, né? Até que tenham filhos, não é uma família. Embora o IBGE classifique como família uma casa, uma residência. Então, se o indivíduo mora numa casa, para o IBGE é uma família. Mas, tecnicamente, do ponto de vista bíblico, uma família é constituída a partir do momento em que há a concepção do filho. Existem diversos modelos de família hoje, né? Mas o conceito natural de família nuclear que nós temos hoje é pai, mãe e seus respectivos filhos. Mas, veja, o plano de Deus para uma comunidade saudável é justamente ter famílias saudáveis. Se você for observar o mundo que nós estamos vivendo, parece que não está muito
parece um ambiente muito adequado, não parece ser um ambiente muito agradável, não é mesmo? Parece que nós estamos vivendo em um período onde o valor da vida tem diminuído cada vez mais. Mas eu lhe pergunto, qual tem sido o valor que nós damos para o casamento? Qual o valor que nós damos para a família? Qual o valor que as pessoas estão entregando para a família? Ou seja, o casamento e a família tem sido algo secundário. Há muitos que dizem que não é necessário para ter um relacionamento, ter compromisso, ter comprometimento. Há muitos que, infelizmente, têm filhos e não sabem criá-los, não sabem educá-los. E esse é o principal motivo de declínio da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Evidentemente, com todo respeito às decisões individuais das pessoas. Mas, do ponto de vista bíblico, claro, é que Deus estabeleceu um homem para uma mulher. E esses deveriam ser abençoados até o ponto que tivessem filhos. Esse é o plano de Deus. Qualquer coisa que seja diferente disso está diferente do plano de Deus. É diferente daquilo que a Bíblia diz para nós que deveria ser. O plano de Deus, um homem para uma mulher, educando seus filhos na presença do temor do Senhor. Para estudar a lição que nós temos aqui, alguns textos eu gostaria de salientar aqui e talvez trazer a compreensão daquilo que nós deveríamos implantar em nossas famílias. Será que existe um modelo ideal de família? Será que existe um modelo em que nós deveríamos seguir ou deveríamos nos espelhar nisso? Você que está seguindo, de repente, a sua meditação ali diária e está no mente, caráter e personalidade, na página 22, ele diz assim: o coração da comunidade, a igreja e a nação é o lar. O coração da comunidade, repito, da igreja e da nação é o lar. O alicerce de uma sociedade, claramente, é a família. É o lar, onde é construído valores, implantado valores que vão repercutir no bom desenvolvimento da sociedade. Isso é claro. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Deus quer que a família da terra seja um símbolo da família do céu. Os lares cristãos estabelecidos e mantidos conforme o plano de Deus serão entre seus meios mais eficazes para a formação de caráter cristão e para o avanço da sua obra. O círculo dos deveres para com a família e os vizinhos é o primeiro campo de ação para os que desejam empenhar-se na obra de erguimento moral de seus semelhantes. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas aos seres humanos, não há nenhuma que seja tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. E nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção. Veja, como é que você está educando seus filhos? Quem tem filhos aqui? Quantos estão no processo educativo? Né? Tem alguém que está tendo filho, neto, está projetando, está sonhando, pensando. A Bíblia nos dá orientações muito claras de como nós devemos ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz assim: ensina o teu caminho, aliás, ensina o caminho onde o teu filho deve andar, porque no final de todas as coisas, quando ele estiver velho, ainda velho, não se desviará desse caminho. Os preceitos têm que ser apresentados diuturnamente para os filhos. Os princípios cristãos baseados na palavra de Deus têm que ser alicerçados como base, como alicerce, como fundamento para a família. A Bíblia precisa ser visitada diariamente para que haja uma família exitosa. Como é que eu posso ter uma família feliz, pastor? Eu preciso ter uma família que está em comunhão com Deus. Quando é que a família não estará feliz? Quando ela não tiver comunhão com Deus. Alguns anos atrás, eu assumi uma igreja no interior do estado de Minas. Ali, trabalhando, visitando as famílias, naquele distrito pastoral, eu tive a oportunidade de conhecer uma família que estava com dificuldade.
dificuldades para educar os filhos, estavam com dificuldades no relacionamento entre o esposo e a esposa. Então, ao visitá-los ali, a gente viu imediatamente qual era o grande problema que eles estavam tendo. O primeiro grande problema é que a Bíblia não era mais o fundamento daquela família. Embora fossem membros da igreja, talvez estivessem distantes do plano de Deus para aquela família. O outro diagnóstico que pode ser feito com muita facilidade foi que os filhos estavam priorizando todas as outras coisas possíveis, mas não eram ensinados em preceito e exemplo a buscar o Senhor em primeiro lugar. E aí então aquela senhora ali declarou ali, pediu: olha, pastor, eu preciso de ajuda para restabelecer o meu lar. Eu preciso de ajuda para saber educar os meus filhos. Eu preciso de ajuda. Então, olha, primeira lição, só precisa de ajuda: culto da família. Quantas vezes por semana não fazemos uma vez? Então, olha, todos os dias vocês precisam se prevenir do ponto de vista espiritual, das doenças espirituais, e buscar a Deus juntos em família. Há um padre muito famoso da igreja católica, Padre Zezinho, que ele diz assim, eu gostaria de parafrasear, ele diz assim: casal que reza junto permanece junto, casal que ora junto permanece junto. Essa é a grande verdade. E aí o que acontece? Eu falei: olha, minha senhora, se a senhora está com dificuldade no seu casamento, a primeira coisa que a senhora tem que fazer é tem que convidar Jesus para o seu casamento. Se a senhora está com dificuldade de educar seus filhos, os eduque conforme a Bíblia ensina e busque prioritariamente aquilo que a palavra de Deus diz para o seu lar, e assim a sua família será abençoada. Lamentavelmente, talvez aquela senhora esperasse uma fórmula mágica. Ela queria que eu conversasse com o esposo, conversasse com os filhos, e tudo ficaria perfeito no passo mágico. Sou pastor, não faço milagres. A única coisa que eu conheço é o poder de uma família que tem a Bíblia como fundamento. E também conheço famílias, infelizmente, que não têm a Bíblia como fundamento. E o resultado disso, infelizmente, lamentavelmente, são famílias desestruturadas. E sabe que aquela família tivesse ouvido esse conselho, talvez estivessem juntos até hoje. Mas, infelizmente, no duro coração, a Bíblia nos diz que os homens, certa vez, são de dura certeza. Tem um coração duro. E, infelizmente, aquela senhora ficou chateada. Bom, eu achei que o senhor iria resolver o problema da família. Eu não resolvo o problema da família de ninguém. O único que pode resolver o problema do meu lar, do seu lar, é Cristo Jesus. Se você não convidá-lo diariamente para dentro da sua casa, aí você terá problemas. Não adianta sustentar a sua fé, não adianta sustentar seu casamento, não adianta sustentar a criação dos seus filhos com base naquilo que o líder religioso lhe fala. Tenha a convicção de que é Cristo quem deve moldar e emoldurar a sua casa e a sua família. Isso é uma prioridade. Isso tem que ser entendido e compreendido. Mostrar confiança nos seres humanos é letal. A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro, principalmente em aspectos de salvação. E a missão ela continua dizendo o seguinte: a juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade, e o que esses jovens e essas crianças hão de ser depende do lar. Isso aqui me chamou muita atenção e ligou um alerta grandioso à minha mente. Eu sou preocupado com o futuro. Alguns anos atrás, eu não queria ser pai. Eu não queria. Minha cabeça queria voltar nos estudos, queria continuar estudando, fazer mestrado, doutorado, por aí vai, seguir minha carreira acadêmica. Eu tinha planos de repente, lecionar na faculdade e tudo mais. E eu sonhava com esse perfil. Eu queria outras prioridades, eu queria priorizar outras coisas. E depois, minha esposa, fatalmente, quem manda lá em casa, tem juízo, entendimento, assim, ela decidiu que seria mãe. Eu tive que entrar nessa sociedade e me tornei pai. E hoje eu digo para vocês que eu sou mais feliz por ser pai, muito feliz. Eu sou pai de uma garotinha, que está ali com 10, 11, vai fazer 11 anos esse ano.
E depois que ela nasceu, para quem não queria ser pai, né, eu já tinha mudado minha mentalidade. Tão bom que é ser pai. Eu sempre falava para todo mundo, quem me conhecia sabia assim, olha, eu falava, não quero, esse é o meu plano, não gosto da ideia. E ficavam me aborrecendo, quando alguém chegava para mim para falar assim, de ter filhos e não sei o que, você não tem nada, você escolhe isso para mim. Mas depois que eu tive minha filha, eu confesso que em algum tempo eu falei assim, agora eu quero fazer um time de futebol, né? Feminino, eu sou menina, mais umas 10 meninas. E se eu tivesse mais filhos, eu gostaria que fossem mais meninas, né? Canteiro de ser pai e menina, né? E a gente tem que fazer parte do processo brincando também, né? Brinca com a menina do jeito que ela é. E aí o que acontece? Eu comecei a ver aquilo ali, aí fui eu que comecei a pedir para minha esposa, eu quero mais filho. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a observar o mundo que nós estamos vivendo, eu falei, talvez não seja a melhor opção. Então, ter uma única filha me parece muito mais razoável. E, evidentemente, eu coloquei como pensamento que nós fechamos o assunto neste ponto, é a única filha que temos, não sonhamos. Mas a grande questão é que eu observo como alguns pais têm cuidado da educação dos filhos. Isso é triste, lamentável. É lamentável quando alguns pais terceirizam a educação dos filhos para a escola, embora a escola faça parte do processo pedagógico. Evidentemente, o conteúdo programático ele é apresentado pela escola, isso ok, mas educação, como é que é o ditado antigo, vem de onde? Do berço. E o grande problema é que hoje, infelizmente, nós aparentemente, não sei o que aconteceu, né, com a geração, pelo menos a minha geração, um pouco, aqueles que são um pouco mais velhos que eu não sei o que houve com essa geração, onde foi a falha estrutural dessa geração. Porque, aparentemente, crianças de 10, 12 anos estão mandando em casa. Isso é um absurdo. Do ponto de vista bíblico, é o contrário. Os filhos aprendem dos pais, mas hoje as coisas estão diferentes. Os filhos estão prematuramente tomando decisões. E eu digo prematuramente porque a criança, às vezes minha filha me pergunta, papai, por que eu tenho que fazer do jeito que você está falando? Porque eu estou falando. Ponto. Eu não quero entrar em discussão com você, eu sou seu pai, você acaba, ponto final. É assim que pensa. Então, é a perspectiva bíblica. Não esconda a vara do teu filho. Evidentemente, eu me lembro da primeira vez que eu tive que dar uma palmada na minha filha. E eu lhe digo que eu fui para o banheiro chorar depois. Eu sou meu sentimental. E eu me lembro disso até hoje. Me lembro disso até hoje. Mas existem situações que precisamos corrigir nossos filhos. É obrigação. Não é querer, é obrigado. É obrigação. E aí, minha filha, às vezes, ela fala comigo, papai, ela me falou uma coisa que me deixou assim, muito feliz. Que ela diz assim, sabe, papai, uma coisa que eu olho em você, você impõe respeito a mim. E eu falo para minha filha, graças a Deus, tenho cumprido o meu papel de pai, de impor respeito. Olha, você me respeita, eu sou seu pai. E ponto. Eu não tenho questionamento, eu sou seu pai, você tem isso, me respeitar. E ponto final. Não tem conversa, não tem argumento. Quem manda lá são os pais, não são os filhos, não é a filha. Infelizmente, nós temos visto lares cristãos que estão distantes do plano de Deus, talvez, ou estão confusos em relação a isso, vendo crianças da família da fé que mandam em casa. Poderia ser gente. Não poderia ser gente. Jamais. Isso não poderia ser gente. Não poderia ser nunca admitido, porque Jesus não admitiria isso.
Então nós precisamos entender que a prioridade dos pais é educar os seus filhos para prepará-los para a geração. E, vez por outra, eu converso muito com a minha filha sobre a minha preocupação no futuro dela. E eu falo com ela da possibilidade de deixar de existir a qualquer momento. Nós, seres humanos, às vezes nos projetamos como se fôssemos viver daqui 100 anos. Mas para morrer basta estar vivo. Eu estava vindo para cá, naquele cruzamento ali, e quase que bati. Quase eu ia mandando alguém para cima, alguém de moto, que atravessou na minha frente. Fatalidades. Poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido. Poderia ter sido eu prejudicado? Eu também poderia ter sido prejudicado. Mas é possível, nós estamos sujeitos enquanto estamos vivos. E eu falo com ela, minha filha, às vezes eu me preocupo com o seu futuro. Porque a primeira e principal lição que eu preciso de ensinar é o temor do Senhor. E ela me pergunta, pai, o que você gostaria que eu, graças ao Senhor, o que o Senhor gostaria que eu me lembrasse de você, de tema ao Senhor? É só que eu preciso que você aprenda comigo. Você aprendeu isso e eu ensinei a lição mais importante. Colocar a Deus como prioridade, colocar a Deus como a base de sustentação da família. E esse é o plano especial que Deus há de estabelecer em sua casa, se assim você permitir. E a Bíblia, aliás, a lição continua dizendo o seguinte: a juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade. Veja que as próximas gerações serão responsáveis por cuidar do mundo quando nós não estivermos mais aqui. Elas são resultado do nosso trabalho hoje. As casas onde nós estabelecemos a base de sustentação da Bíblia serão as casas que irão governar o país no futuro quando nós não estivermos mais aqui. Veja a responsabilidade que nós pais temos. A falta da boa educação doméstica, a falta da boa educação do lar, diz assim, pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, da miséria, da criminalidade que flagelam a humanidade. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação experimentaria o mundo? É nossa responsabilidade, irmãos, educar os nossos filhos para a eternidade. É nossa responsabilidade valorizarmos os laços sagrados do matrimônio. Como cristãos e como adventistas, nós temos que valorizar isso. Eu olho com profunda tristeza aqueles que, entre nós, entre os nossos irmãos, desvalorizam ou descredenciam a sacracidade do matrimônio, a santidade do matrimônio. O matrimônio é algo santo, separado por Deus. Aliás, Deus foi aquele que oficiou a primeira cerimônia de casamento. E Deus os abençoou. Os uniu, o homem para uma mulher, os abençoou. E eles são unificados. E a lição continua dizendo assim: a Igreja Adventista do Sétimo Dia valoriza o lar como um dos pilares para uma vida cristã plena e feliz. Além disso, considera a família como uma instituição sagrada que tem um papel fundamental na formação do caráter cristão dos indivíduos. Como igreja, acreditamos que os valores bíblicos devem ser ensinados para as crianças por meio de rotinas cristãs, como o culto familiar, os cultos na igreja e atividades em favor da comunidade e o cumprimento da missão em família. O culto doméstico tem sido um desafio para muitas famílias da igreja e, em razão da sua falta nos lares, são abertas rupturas que impedem ou atrapalham a comunicação entre os cônjuges e entre os filhos. Devemos, no entanto, enfrentar esses desafios
e levar nossa família diariamente à presença de Deus. Essa é a principal responsabilidade que nós temos. O plano de Deus para a igreja é ter famílias consolidadas na presença do Senhor. Eu gostaria de voltar ao texto bíblico de Gênesis. Diz assim: abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu abençoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o plano que Deus tinha estabelecido para a casa de Abraão. Quando o chamou para que ele liderasse o povo, ou que ele constituísse um povo. Dali seria feita uma numerosa nação, a nação do povo de Deus, o pai da nossa fé, aquele que foi constituído como talvez um dos principais líderes daqueles que um dia viriam a ser chamados em Antioquia de cristãos, aquele que iniciou todo o movimento de seguir a Deus, o único Deus, e Deus o chamou para que ele o abençoasse. E quando nós observamos lá no livro de Mateus a genealogia de Jesus, você percebe que dentre a família que estava estabelecida lá para Abraão, está a raiz de Abraão, que é justamente a pessoa de Jesus Cristo. O resultado do cumprimento da promessa. É por isso que o texto bíblico diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque da sua descendência virá o Filho de Deus. E por isso, através da sua família, outras famílias poderão ser abençoadas. Nós precisamos defender o plano de Deus para a família. Irmãos, às vezes é preocupante como muitos têm negligenciado a responsabilidade que nós temos como cristãos de sermos defensores do lar cristão. Talvez um dos principais motivos de doença espiritual é justamente isso. Eu gostaria de convidar a de repente colocar hoje, aliás, colocar como prioridade a busca do Espírito Santo no seu lar. Abraão, quando foi chamado por Deus, em todos os momentos, ele se destacava porque por onde passava, ele construía altares de adoração. Se nós pudéssemos citar aqui exemplos de pais e de mães que decidiram dedicar seus filhos na presença do Senhor, evidentemente, Jó foi um desses. A Bíblia nos diz que no final do banquete que todos os filhos faziam, Jó apresentava sacrifícios segundo o número de filhos que possuía, porque dizia em seu coração: se acaso meus filhos tivessem ou tiverem pecado em seu coração. Ora, é um pai que sabe educar os filhos, porque evidentemente não há provas de que os filhos pecaram. São indivíduos que viveram dentro de uma conduta retilínea, porque Jó dizia: se porventura tivessem pecado. Lógico que publicamente não havia pecado. Se porventura em seu coração tiverem pecado contra o Senhor, ele oferecia o sacrifício. Caso tivesse havido pecado ou desvio no oculto do coração dos seus filhos, eram indivíduos que foram criados na presença do Senhor, foram educados na presença do Altíssimo. O resultado disso é que, após a manutenção da fidelidade a Deus, Jó tem de volta todos os seus bens e seus filhos estarão na eternidade. Porque quando a palavra de Deus nos diz que, após algum tempo, Deus reconstituiu todos os bens que haviam sido perdidos, e Jó teve novamente 10 filhos, mas a Bíblia diz que ele teve em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, mas apenas os filhos não fechavam a conta. Por que teve 10? Era para ter 20. Mas a Bíblia entende a possibilidade da ressurreição de Cristo Jesus. E aqueles que foram sepultados anteriormente serão reencontrados por seu tempo. Por isso, nós entendemos que o valor da família deve ser prioridade. Se há um tesouro que nós precisamos investir na nossa família, se há alguém que nós precisamos cuidar, aqueles que são casados, é da esposa. Se é o esposo é o bem mais precioso. A família precisa estar na presença do Senhor.
porque em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma família bem estruturada, que tem Cristo como base no alicerce, vai testemunhar poderosamente para outras famílias que talvez não tenham Cristo como alicerce. Que a nossa casa seja um reflexo de Cristo Jesus. Amém. Esse é o meu pedido e minha oração nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Nesse momento, gostaria de convidá-lo a luz dessa breve meditação. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos estas famílias que aqui vieram neste lugar, estão aqui representadas. Nós queremos colocar aqui nosso lar nas Tuas mãos poderosas, sob os Teus cuidados, nossos filhos. Queremos colocar a nossa igreja, porque nós entendemos que a igreja é constituída de famílias. E seguramente um dos principais ataques que Satanás tem feito é justamente contra as famílias. Quando a família é destruída, é sensibilizada, a igreja é fragilizada. Por isso nós colocamos as famílias dessa igreja nas Suas mãos. Nós colocamos os casamentos dessa igreja nas Suas mãos. Nós colocamos os nossos filhos sob Sua tutela, sob Tua proteção, sob Seus cuidados. Porque confiamos e cremos que um lar bem estruturado na presença do Senhor é a fonte segura de termos um lugar melhor para viver, uma nação melhor, mas principalmente formarmos um grupo que marchará rumo à Canaã celestial. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esta igreja e, por conseguinte, evidentemente, todas as famílias aqui representadas. É o que nós lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Todos dizemos amém.